Vamos começar. É, a gente está dando toda semana a gente está dando Midrash, né? Para quem não conhece, Midrash é a Torá oral. Então, do mesmo jeito que a gente tem a Torá escrita, nós temos a Torá oral que foi passada oralmente para o povo judeu em geração. Então, vamos começar então o estudo do Midrash da Paraxá da semana, que é a Paraxá Vaet Hanan. E essa Paraxá se inicia falando justamente de, da indagação de Moisés e da terra de Israel. Então, inicialmente, a gente viu nas paraxás anteriores, né, os parachutes anteriores, que Moisés ele foi proibido de entrar na terra de Israel, né? E essa paraxá se inicia justamente com Moisés conversando com o Criador, para o Criador anular o seu decreto, para ele não entrar na terra de Israel. Então ele começa a falar com Hashem, fala, poxa Hashem, você já realizou tantos milagres, você abriu o Mar Vermelho, você é, perdoou o povo judeu do pecado do bezerro de ouro, você fez tantas coisas para a gente, não teria como você perdoar o meu erro e deixar eu entrar na terra de Israel? E aí Hashem vai negando todas as orações de Moisés, vai negando e Moisés vai insistindo, insistindo, até que chega um momento que Hashem fala o seguinte: chega de insistência, Moisés. Então Hashem fala para Moisés parar com a insistência e ele fala o seguinte: a recompensa que você vai ter no mundo vindouro é extremamente maior do que você entrar na terra de Israel. Então, a sua recompensa, os seus méritos vão te levar para o mundo vindouro e você vai ter uma recompensa tão grande, mas tão grande, que nem se compara à recompensa que você vai ter ao entrar na terra de Israel. Mas mesmo assim, Hashem, ele é misericordioso, né? Então ele fica com pena de Moisés, né? Do seu servo mais fiel aí, dentre todos, né? E entre todos os seres humanos, o que teve a maior conexão com Hashem. Então, Hashem permite que Moisés veja a terra de Israel. Ele não entrou na terra de Israel, mas ele viu. Então, Hashem mostrou para ele como seria a terra de Israel, como que ela era, como que... Então, é como se Moisés estivesse vendo aí um vídeo da terra de Israel. Então, o Criador foi e colocou nos olhos dele a visão da terra de Israel, como que a terra de Israel era. E Moisés ficou maravilhado, adorou ver a terra de Israel, né? E daí ficam muitas indagações, né, que o Midrash fala. Então o Midrash faz o seguinte questionamento: bom, por que Moisés insistiu tanto com o Criador para poder entrar na terra de Israel? Era simplesmente por vontade de mostrar para os outros que ele era um grande líder, que ele conseguiu cumprir seu objetivo? O Midrash fala que não. O Midrash fala que a intenção de Moisés de entrar na terra de Israel era fazer as mitzvot que só podem ser feitas na terra de Israel. Porque tem algumas mitzvot, né, que elas só são cumpridas dentro da terra de Israel, dentro de Israel. Fora de Israel, elas não são cumpridas. Então, o objetivo de Moisés era cumprir mais mitzvot e se ligar mais com o Criador, com os mandamentos. Então, o Midrash fala que essa era a intenção por trás da insistência de Moisés, né? Então, falando de mitzvot, né, que era a intenção de Moisés, Moisés continua com o discurso, né, como a gente viu na Paraxá passada, todo o livro de Devarim, né, ele é composto do discurso que Moisés fez para aquela geração, que é a segunda geração que saiu do Egito. Então seriam as crianças, os jovens que fugiram do Egito, porque seus pais não puderam entrar na terra de Israel. E ele continua o seu discurso para aquela segunda geração. E ele fala o seguinte para aquela geração: que elas deveriam estudar e cumprirem as mitzvot, né? E ele fala o seguinte: Moisés, se vocês estudarem e se vocês cumprirem as mitzvot, vocês serão sábios. Então, a elevação espiritual é como se fosse uma
fórmula de bolo, então você faz isso, aquilo, e você vai ser sábio, você vai ser um tzadik. Não. Na verdade, o que Hashem está dando, através da Torá, que é um manual de guia, um guia de elevação espiritual, que é justamente isso. Que quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar na Torá, que é um estudo, e quando você começa a aplicar o que você estudou na Torá, as mitzvot, em prática, naturalmente você vai recebendo a luz do Criador, você vai recebendo a luz de Hashem. E isso, inconsequentemente, vai te transformar em um sábio, porque você vai começar a captar mais a luz divina e entender os desígnios do Criador, né? E Moisés falou isso para aquela geração e complementou o seguinte: se vocês estudarem as mitzvot e se vocês cumprirem as mitzvot e estudarem elas, vocês sempre vão ter como recorrer a Hashem. E o Midrash traz uma história, né? Fala que certa vez um vizinho, né? Um homem foi na casa, eram dois vizinhos, né? E um vizinho estava precisando muito da ajuda do outro, chegou e falou: poxa, estou precisando muito da sua ajuda. E o vizinho falou: óbvio, lógico, vou te ajudar e tal. E ajudou o seu vizinho. E passaram-se 2 dias depois e o vizinho voltou de novo. Olha, eu estou precisando da sua ajuda de novo. E o vizinho foi e ajudou de novo, mas não com tão boa vontade. E chegou na terceira vez, o vizinho bateu lá: olha, estou precisando de ajuda de novo. E aí o vizinho falou pro seu filho pequeno: ó, fala que eu não estou em casa não. E o Midrash ilustra essa história o seguinte: Hashem, ele nunca vai ser como esse vizinho. Você pode consultar Hashem, você pode pedir ajuda para Hashem quantas vezes você quiser. Hashem sempre vai te ajudar, sempre vai procurar te elevar espiritualmente, sempre vai trabalhar junto com você na criação, né? Então Hashem, ele nunca vai te abandonar, ao contrário dos seres humanos que podem perder a paciência ou acontecer qualquer outra coisa e deixarem de te ajudar. Hashem sempre vai te ajudar, ele é teu pai. Então ele sempre vai estar do teu lado. Então Moisés fala que quando você estuda Torá e cumpre as mitzvot, você está próximo de Hashem. Então você nunca vai se sentir sozinho. Você nunca está sozinho. Mas você consegue notar a presença do Criador quando você estuda mais Torá e cumpre mais mitzvot, né? E não só isso, né? O Midrash continua e finaliza da seguinte forma a história, né? O vizinho, quanto mais você procura, menos ele quer te ver. O Criador não. Quanto mais você procura o Criador, mais ele quer estar próximo de você. E mais você está apto para estar próximo dele, né? Então é justamente o contrário, né? Então por isso, segundo Moisés e o Midrash, nós devemos estudar um dos motivos, né, dos vários motivos que nós devemos estudar a Torá e cumprir as mitzvot, né? Logo depois, Moisés começa a falar para aquela geração que uma mitzvot, ela não pode ser adicionada e nem retirada, nada dela. Então, se uma pessoa, por mais... por exemplo, no Shabat se acendem 2 velas. Eu quero acender 3, quero acender 100 velas. Não, mas a mitzvah é de acender 2 velas. Então, por mais que você esteja bem intencionado em adicionar ou retirar algo de uma mitzvah, Moisés já fala uma coisa: não se pode adicionar e nem retirar nada da mitzvah. O que Hashem colocou já é perfeito. É o que você precisa para a sua elevação. Nem mais, nem menos. Simplesmente a quantidade que está ali na Torá. Não só isso, né? Moisés começa a falar para aquela geração que se você se tornar sábio, se você se for um tzadik, né? Se você se tornar um sábio, não só você é recompensado por estar próximo do Criador, mas as pessoas que estão próximas a você também são recompensadas. E o Midrash traz o exemplo de Lot e Abraham, né? De Abraão e Ló. E ele fala que Lot, né, ele conseguiu uma boa terra, né? Ele conseguiu riquezas por causa de Abraão. E por que isso acontece? Porque um sábio, as pessoas que estão próximas aos sábios, elas acabam sendo beneficiadas, né? Porque quando você se torna, quando você começa a andar
próximo a pessoas elevadas, você começa a ser influenciado por essas pessoas, né? Então, é uma influência positiva, né? Então, quando você anda com pessoas boas, você tem bons resultados. Quando você anda com pessoas ruins, né? Você vai ter, desculpa, vai ter resultados negativos, né? Porque como o sábio está muito próximo de Hashem, a tendência de você se aproximar de um sábio é você se aproximar de Hashem também, porque você vai ver como aquela pessoa é, você vai admirar ela e você vai querer ser como ela, né? Então, uma das recompensas de se estudar e de cumprir e ser sábio é justamente que você não só afeta você, mas você afeta todas as pessoas que estão próximas a você, né? Então, é o efeito dominó positivo. E Moisés, no final dessa parte, dessa palestra que ele está dando, esse discurso que ele está dando para aquela geração, ele fala o seguinte, né? Ele fala que para o povo judeu jamais esquecer a Torá. E ele começa a falar que todos eles deveriam se conectar com a Torá para poder se elevar espiritualmente. E o Midrash fala que automaticamente, quando Moisés está dizendo essas palavras, ele já tinha prevido que, na verdade, o povo judeu seria exilado, né? Então, Moshe fala que se eles fizerem mal, ou se servirem a outros ídolos, eles serão dominados por esses idólatras, né? E não só isso. O povo judeu também vai passar a idolatrar esses mesmos ídolos, né? Então ele fala para ter todo cuidado e carinho com a Torá, para que não se esqueçam da outorga, né? Da entrega da Torá, né? E Moisés finaliza nesse discurso falando que as seguintes palavras que Hashem falou para o povo, né? Fala que mesmo no exílio eu estarei com vocês. E não só isso. Lembre-se no exílio que vocês deverão me servir com o coração e não com a boca. Com o coração e a alma e não com a boca, né? Então, Moisés, já prevendo tudo isso que iria acontecer com o povo judeu, ele falou que o povo judeu, então, deveria cumprir a Torá com o coração e a alma, e não com a boca. Não somente com a boca, né? Então, dito isso, né? Então, Moisés termina esse discurso, né? E não só isso, né? Ele começa a explanar para aquela geração a outorga da Torá. Bom, por que ele está falando sobre a outorga da Torá? O povo judeu não estava lá na outorga da Torá? Depende. Essa segunda geração, ou eles nem tinham nascido, ou eles nasceram no deserto, ou eles eram muitos novos, né? Ou eram crianças, ou adolescentes, e talvez eles não lembrassem dos 10 mandamentos. Então, Moisés decide falar os 10 mandamentos para aquela geração, e não só isso, para que aquela geração transmita para as outras gerações os 10 mandamentos. Porque Moisés fala para aquela geração, no futuro, as nações falarão que é mentira. As nações, no futuro, a idolatria vai falar que Hashem está longe de vocês. Só que vocês sabem que Hashem não está longe de vocês. Hashem está perto de vocês. Por quê? Ele falou com você, com todos vocês, durante a passagem dos 10 mandamentos. Então vocês terão que carregar esse testemunho, né, durante as outras gerações, mesmo que eles falem que seja mentira. E daí, dito isso, né, Moisés vai e começa a passar os ensinamentos dos 10 mandamentos, né, para aquela geração. E primeiro ele fala do primeiro mandamento, né, que é você crer em Hashem, né? Então ele fala que... Aí ele começa com a seguinte indagação, né? Ele explica, né, o que seria crer em Hashem para aquela geração, e o Midrash traz a seguinte indagação, né? Por que a Torá não começa com os 10 mandamentos? Bom, se os 10 mandamentos são ali
a base, né, de onde você tira todas as outras mitzvot, né, vem através dos 10 mandamentos, que você tem todas aquelas mitzvot, todas as 613. Por que Hashem não começou a Torá com os mandamentos e depois para as pessoas cumprirem esses mandamentos? E o Midrash traz a seguinte história, né? Fala que certa vez, né, um político, ele no segundo turno, ele no primeiro mandato, né, ele se elegeu, né, foi eleito pelo povo, e ele falou: olha, eu quero que vocês me elejam também no segundo turno. E o povo falou o seguinte: espera aí, como que a gente vai eleger você no segundo turno se você não fez nada pra gente? A gente só vai poder eleger você no segundo turno se você fizer alguma coisa. E o Midrash fala que é a mesma coisa. Hashem, ele fez todos os feitos, tirou o povo, salvou o povo egito, salvou o povo judeu do faraó, abriu o Mar Vermelho, alimentou o povo judeu com mano, fez todos esses milagres para o povo judeu. Por quê? Para mostrar que ele é o único Deus, só existe ele, e justamente para mostrar a confiança que as pessoas devem ter em Hashem. Então, Hashem primeiro mostrou os efeitos da conexão com ele, para depois trazer um manual de como você deve se elevar espiritualmente, que é a Torá. Logo depois, Moisés segue para o segundo mandamento, né? Então, que é de não cometer idolatria, né? Não tenha outros deuses, né? E ele começa a dar algumas explicações sobre esse mandamento, né? Então ele fala que não podes fazer imagem minha, não pode fazer nenhuma imagem minha, não pode fazer nenhuma imagem de outros deuses ou qualquer representação que seja minha, você não pode fazer, nem imagem de outras pessoas, nem qualquer tipo de imagem de adoração, ela é proibida. Terceiro, Moisés também explica para aquela geração que você não se deve se curvar para uma imagem em nenhuma hipótese. Então o Midrash fala, inclusive, se caiu o dinheiro no chão e está de frente para alguma imagem, você não deve se curvar para aquela imagem. Então, não tem outros deuses, é justamente mostrando que só existe Hashem, né? Então, só existe, não só como existe um Deus, como Hashem é um, e só existe Hashem, né? Ele é infinito, ele que existe, né? Logo depois, vamos para o terceiro mandamento, né? Moisés começa a explicar para não dizer o nome de Hashem em vão. Inclusive, o nome que está na Torá não é Hashem, né? A gente usa Hashem para não usar o nome do Criador à toa. Então, tá aí, né, uma prova de não colocar banalidades, né? Não envolver o nome do Criador em banalidades, que é um nome muito sagrado. O quarto mandamento, Moisés explicou para aquela geração, foi o mandamento de santificar o Shabat, né? Então, o Moisés fala para aquela geração que no Shabat, né, a pessoa deve estar próxima à sua família, eles devem se unir. Então, no Shabat deve ser aprimorado o sentimento de união, o sentimento de proximidade, de ajuda ao seu próximo e de estar próximo às pessoas, né, à sua comunidade, à sua família. E não só isso, né? O Midrash fala que no dia do Shabat, né, a pessoa não deve se preocupar com assuntos de trabalho, seja qual for, né? Pode ser negócios, seja qual for o trabalho, o Midrash fala que não se deve levar em conta nenhum trabalho a ser feito no Shabat, né? Então é um dia para a conexão com o Criador e a conexão com a sua família, com a sua comunidade. E o Midrash traz uma história que certa vez um rabino, ele estava correndo, estava com pressa para poder chegar no Shabat, ele estava atrasado, e aí ele vê um cercado
ele passa durante a sua propriedade, né? Ele vai pular o cercado, ele vê que está faltando um pedaço do cercado. E aí passa pela cabeça, e ele sente vontade de consertar o cercado, só que ele não, é Shabat, eu não posso consertar. E ele vai e cumpre o Shabat, tá lá, e ele volta. E quando ele volta, ele se preocupa tanto com isso de não descumprir o Shabat, o que ele faz? Ele fala o seguinte: bom, já que eu pensei isso no Shabat, eu não posso cometer isso, eu não vou consertar a cerca da minha propriedade, faz a divisão da minha propriedade. E aí o Midrash disse que esse rabino ele foi abençoado pelo Criador, porque naquela região ali onde onde não onde ele não consertou a sua cerca, cresceram bastante alcaparras, né? Ele conseguiu dessa forma enriquecer e ganhar muito mais dinheiro com a agricultura, que era o meio de sobrevivência desse rabino, né? Então ele foi abençoado por deixar assuntos mundanos de lado e se preocupar apenas com a conexão com o Criador no Shabat, né? Logo depois, Moisés começa a falar para aquela geração o quinto mandamento, que era honrar pai, né, honrar pai e mãe. E ele tem esse mandamento, ele tem duas formas de se enxergar que são complementares. O primeiro é honrar o seu pai e sua mãe fisicamente, né? Ou seja, então você tem a necessidade de honrar seu pai e sua mãe. Na Torá é dito que quando você honra o seu pai e sua mãe, o Criador fala que é como se você tá. E o Criador fala o seguinte, né? Quando o filho, né, honra o seu pai e sua mãe, é como se eu vivesse entre eles e o filho tivesse honrado a mim. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando o Criador. E o Criador vive, é como se o Criador você conseguisse se conectar mais com o Criador quando você honra o seu pai e a sua mãe, né? E o Midrash fala que pai, muitas vezes, né, ou até mesmo a mãe, né, eles podem ser não só o pai e a mãe físico, como podem ser o pai ou a mãe espiritual, que pode ser uma moreia, pode ser um moré, pode ser um rabino. Então, toda pessoa que instrui Torá, que instrui Kabbalah, que passa ensinamentos de elevação da alma, ele é considerado um pai também, o Midrash diz. Então, assim como você deve honrar os seus pais biológicos, você também deve honrar os seus mestres, né? Seu rabino, seu moré, sua moreia, seja quem for, você deve honrá-los, né? E a outra visão que você tem, que é complementar essa visão que eu disse, elas não são antagonistas, elas se complementam, que é a visão da Kabbalah. A Kabbalah fala que o pai seria a sabedoria e a mãe seria o entendimento. Então, quando você honra pai e a mãe, quando você honra a sua sabedoria e seu entendimento, você tem, assim como o Hashem fala na Torá, né, que é como ele vivesse entre você, né? Então, quando você domina a sabedoria e o entendimento, você consegue se conectar à luz do Criador de uma forma completa, né? Que são as sefirot intelectuais, né? Que são a sabedoria e o entendimento. Então, honrar pai e mãe pode ser visto tanto como honrar seu pai e sua mãe biológicos e seus mestres, como também honrar sua sabedoria e seu entendimento. Ambos são complementares. Logo depois, o Midrash, Moisés começa a falar dos outros mandamentos, né? Ele parte para o sexto mandamento, que é não assassinar, né? Não matar. E o Midrash começa a falar vários tipos de morte, né? A pessoa pode pensar, nossa, uma pessoa mandou matar a outra. Então, já que aquela pessoa não matou diretamente, então ela não é culpada. A Torá fala, não, você é morto. Se você é responsável pela morte indiretamente, você é culpado por assassinar aquela pessoa. E o assassinato ele pode vir de forma direta, forma indireta, com a língua. O Midrash fala quando através de maldições, através do Lashon Hará,
você pode cometer a morte e você é condenado, você é considerado um assassino, dentre outras coisas que o Midrash separa como assassinato. Logo depois, já acelerando, ele fala no sétimo mandamento para não cometer adultério. É, o Moisés vai e explica para toda aquela geração que seria isso. Não furtar. Então ele diz, o Midrash diz para não roubar. Esse roubar pode ser tanto roubar, roubou dinheiro, roubou algum material, como pode ser roubar também uma oportunidade. Por exemplo, duas pessoas estão concorrendo a uma vaga de emprego. E aí você sabe que aquela pessoa, fulano de tal, vai ganhar aquela vaga. E você trapaceia para aquela pessoa não ganhar a vaga de emprego, e você toma aquela vaga de emprego. Então, o Midrash e a Alahá fala que isso é roubar também. Você roubou a oportunidade daquela pessoa. Então, você está roubando. Da mesma forma, isso é furtar. Então, furtar não é só furtar coisas físicas, como furtar é, 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 nesse outro sentido não tão direto, né? Logo depois, em nono mandamento é não dar falso testemunho. Então, Moisés também explica para aquela geração que é a gravidade que tem de você dar um falso testemunho, né? Você está cometendo uma injustiça com a pessoa, que você está falando a mentira, né, para prejudicar ela. E por último, o décimo mandamento é o mandamento de não desejar aquilo que não te pertence, né? De você não sentir inveja pelo seu próximo, né? E o Midrash fala que se você sentir essa necessidade, ou então a pessoa tem esse defeito de sentir inveja, você deve trabalhar essa inveja e você transformar essa inveja em algo positivo. Por exemplo, nossa, ao invés de você invejar algo, você pode invejar algo que você busque almejar. Por exemplo, ah, poxa, o Moré é uma pessoa tão inteligente, o Moré sabe tanta coisa de Kabbalah. Ao invés de você invejar, por que você não procura se tornar igualmente ou melhor do que o Moré em conhecimento? Isso é uma inveja, segundo a Torá, uma inveja positiva. Você está utilizando sua inveja para o bem. Nossa, aquela pessoa tem um carro, tem uma casa tão bonita. Ok, então por que você não trabalha duro que nem aquela pessoa fez para conseguir essas coisas, para você chegar no mesmo patamar ou num patamar maior? Ou então, o Midrash fala que a melhor inveja de todas que você pode ter pela pessoa é a inveja espiritual. Então, você pode falar, nossa, poxa, aquela pessoa ali, o Morel, o Rabino, nossa, ele é muito elevado espiritualmente. Então, o Midrash fala que é, é bom você invejar as conquistas espirituais dos outros, desde que seu objetivo seja, no mínimo, chegar no mesmo patamar daquela pessoa, né? Espiritualmente, né? Então, se você sente inveja, o Midrash fala, transforme a sua inveja negativa em algo positivo, ok? Algo que vai te beneficiar. Logo depois, esse Midrash é bem longo, né? Então, logo depois dos 10 mandamentos, é, o Midrash começa a focar, na verdade, o Moisés passa para aquela geração um ensinamento do Shema Israel, né? Então, é, então o Midrash explica etapa por etapa do Shema Israel. Vou trazer um resumo, óbvio, né? Porque senão vai ficar longo demais. E ele começa falando o seguinte, né? Da primeira parte do Shema Israel. Só um momento. Tá. Então, só para eu poder abrir aqui a paraxá da semana, para eu ler as palavras exatas do Shema. Só um momentinho. Tá.
Então, o Moisés começa a explicar para aquela geração o Shema Israel. Então, crê em Hashem. Ele começa, né, o Shema Israel. Então, Moisés, né, começa a elucidar e explicar para aquela geração que nós temos que aceitar a unicidade do Criador, né, do Eterno. Então, nós temos que aceitar que o Criador é um, não só um de o único Deus, mas um de único, que só existe Ele, entendeu? No universo só existe o Criador, Ele é infinito. Então, só o Criador existe, né? Então, aceitar isso. Logo depois, só um momento aqui. Sim. Logo depois no Shema Israel, né? Ele começa, então, justamente nessa parte inicial, né? De Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né? Então começa a falar da aceitação na realidade, né? Que só existe o Hashem, né? Hashem é a única realidade que existe, só ele existe, ele é um e único, né? Ele está acima do corpóreo, ele está acima de tudo que a gente pode imaginar, né? E não só isso, né? Só um momento. Sim. Logo depois, Moisés continua falando de outras partes, né, do Shema Israel. Então ele fala, por exemplo, na parte: amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com todas as tuas posses, né? Então, ele fala que você deve, ele fala na parte do Shema, né, ele fala que você deve amar Hashem, né, com todo o seu coração e com todas as suas posses, né? Então, logo nessa parte, o Midrash começa a falar que deve-se amar Hashem mais do que os seus impulsos, né? Então, com todas as suas posses e com todo o seu coração, né? Então, só um momento aqui que eu me perdi aqui de novo. Sim. E o Midrash fala o seguinte: então, como que eu vou conseguir amar Hashem com todas as minhas posses, né? Então, o Midrash fala que você começa a amar Hashem com toda a sua alma, com todo o seu coração, quando você começa a cumprir as mitzvot, né? Então, quando se cumpre as mitzvot, quando se estuda, quando se aplica as mitzvot, quando se aplica a Torá no dia a dia e estuda ela, né, para você obter um entendimento maior, você começa a amar Hashem com todas as suas posses, né? E não só isso, né? Você começa a amar mais o seu semelhante, que é uma dos objetivos que a Torá tem. E não só isso. Amar o Eterno com todas as suas posses, o Midrash fala que você tem que amar a conexão com Hashem mais do que o dinheiro. Então, mesmo que você vai fazer uma mitzvah, e se você fizer essa mitzvah, você vai perder dinheiro ou você vai perder posses, o Midrash fala, faça a mitzvah. Porque o que importa no mundo de Asiá é a sua conexão com o Criador, e não as suas posses, né? Então, você deve, justamente nessa parte, né, amar o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas posses, é justamente isso, que você deve amar Ele mais do que qualquer outra coisa física, por mais que você perca alguma coisa física por conta de uma mitzvah, ou por conta de uma postura que a Torá impõe, porque vai ser boa para a sua elevação espiritual, você deve fazer. Ok? Tá, logo depois o Moisés começa a explicar para aquela geração, né? Estas palavras que eu vos ordeno hoje estarão sobre o teu coração. Então, Moisés explica para aquela geração que é importante se ter a Torá em seu coração, em suas rezas, em suas práticas, como se a Torá fosse algo vital para o dia a dia, né? Então você tem que se conectar com a Torá, não como se ela fosse um livro do passado, algo que aconteceu com o povo de antigamente, como uma cultura ou como uma tradição, e sim como algo do cotidiano, algo que acontece com você. Então,
você deve ter a Torá como se fosse algo vital de extrema importância para a sua vida, né? E, finalizando aqui essa parte do Shema Israel, né? Ele fala: inculca-as diligentemente a teus filhos e falarás sobre elas, estando sobre tua casa e andando por teu caminho. Então, é, a explicação que Moisés traz para aquela geração fala justamente que os pais, né, sejam os pais espirituais, que são os morés e os rabinos, ou os pais biológicos, eles têm a obrigação de ensinar a Torá para os seus filhos, ensinar o caminho do Criador. E o professor é como se fosse um pai ou uma mãe biológica, né? Segundo a Torá, né? Porque ele também tem a obrigação, tem a missão, né, divina de ensinar os caminhos do Criador, trazer uma elucidação sobre a Torá para aquela pessoa, ajudar ela a se conectar mais com o Criador. E não só isso, né? O Moisés fala para aquela geração que quando um pai, ou quando um moré, ou quando um rabino, ele está ensinando a Torá, está ensinando um livro sagrado para a pessoa se conectar com a Hashem, né? É como se aquela pessoa estivesse recebendo os 10 mandamentos direto do Monte Sinai. Então Moisés fala da extrema importância que você tem de ensinar a Torá para as pessoas. Porque Moisés fala: do mesmo jeito que a gente recebeu a Torá no Monte Sinai, quando você ensina a Torá para outra pessoa, é como se aquela pessoa estivesse no Monte Sinai e recebendo a luz do Criador. Não só isso, né? O Midrash também fala que é extremamente importante a educação, né? Então, o estudo em Torá é algo primordial, né? Então, o Midrash fala que várias vezes os sábios deixavam de comprar coisas para eles, móveis, de expandir o seu negócio, às vezes até mesmo de comprar um fogão, de comprar uma geladeira para pagar o estudo dos seus filhos. Porque a prioridade para eles, para o sábio, é justamente a conexão com o Criador e não as coisas físicas, né? Então, é extremamente importante tanto os filhos biológicos ou os filhos espirituais se conectarem com o Criador, né? E daí, finalizando para o final dessa paraxá, Moisés fala para aquela geração, né, para eles terem cuidado dos momentos de riqueza. Porque ele fala para aquela geração que Hashem ia deixar eles muito ricos, né? Porém, eles têm que ter muito cuidado com isso, porque quando o ser humano ele ganha poder, quando o ser humano é rico, se torna rico, ele se acha autossuficiente. E Moisés fala para aquela geração que nenhum ser humano é autossuficiente, que o Criador fez o mundo em um sistema de ajuda, né? Então é sempre um ser humano ajudando o outro. Então hoje eu estou te ajudando, mas amanhã você pode me ajudar. Então é um sistema de cooperação. Então Moisés fala isso para aquela geração, para eles não se esquecerem disso, porque quando você se esquece que você vive num sistema de cooperação, você acaba se achando autossuficiente, você acaba se afastando do Criador e esquecendo que tudo que você tem em vida é porque o Criador te deu, tudo. E por último, Moisés, segundo o Midrash, fala das mitzvot que as outras nações que queiram se conectar com Hashem deveriam seguir, que são as leis de Benei Noa, né? As leis de Noa, né? Que é não adorar ídolos, não estabelecer determinadas relações maritais, não matar, não comer parte de um animal vivo, não blasfemar o nome de Hashem, não roubar e criar cortes judiciais, né? Então, terminando esse discurso do Shema Israel e falando sobre as 7 leis de Noa, a paraxá se encerra aqui, né? Bom,